Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Senhora de Ferro e o Comerciante do Porto. Uma história de Valparaíso, 1858. A bruma matinal de Valparaíso envolveu Carmen Mendoza como um manto de incertezas quando ela desceu do coche na Calhe Esmeralda. O baú modesto em suas mãos continha mais esperanças do que pertences, e a carta de recomendação, dobrada e redobrada pelo nervosismo, representava sua única credencial em uma cidade onde não conhecia alma viva. O porto chileno despertava com o barulho das cordas dos navios e os gritos dos estivadores. O cheiro do mar se misturava com o aroma de pão fresco das padarias que começavam a abrir suas portas. Carmen ajustou o xale de lã sobre os ombros e ergueu o queixo com determinação, um gesto que se tornaria sua marca nos dias vindouros. A casona dos Aguirre Silva se erguia imponente na encosta do cerro, suas paredes brancas contrastando com os postigos azul escuros. Era uma construção que falava de prosperidade conquistada no comércio marítimo, mas também respirava uma solidão que Carmen percebeu antes mesmo de atravessar o portão de ferro forjado. Soledad Herrera a recebeu na entrada principal. A governanta, mulher de 58 anos com cabelos grisalhos presos em um coque severo, examinou Carmen dos pés à cabeça com olhos que pareciam capazes de ler almas. Você é a nova institutriz, disse Soledad, não como pergunta, mas como constatação. Dom Patrício deixou instruções claras, nada de perguntas sobre o passado. Nesta casa, cada um carrega seus próprios silêncios. Carmen assentiu, compreendendo que estava entrando em um lugar onde as palavras não ditas tinham mais peso que as pronunciadas. Seguiu Soledad através de corredores ornados com mobília de jacarandá e retratos de homens sérios, com bigodes imponentes, certamente os patriarcas da família Aguirre Silva. A menina está na sala de estudos, informou Soledad, parando diante de uma porta entreaberta. Esperança tem 9 anos e temperamento peculiar. Não gosta de ser tocada por estranhos e fala pouco, mas observa muito. Quando Carmen entrou na sala, encontrou uma menina sentada junto à janela, desenhando com precisão que surpreendia para sua idade. Esperança ergueu os olhos castanhos profundos, e Carmen sentiu como se estivesse sendo avaliada por alguém muito mais velha do que aparentava. — Você é a nova senhorita? Perguntou Esperança, sem levantar o lápis do papel. — Sou Carmen Mendoza, e você deve ser Esperança. A menina inclinou a cabeça, estudando Carmen com curiosidade. — Gosta de desenhar? — Gosto de observar quem desenha, respondeu Carmen, aproximando-se devagar. No papel, via um mapa detalhado do porto, com navios que pareciam dançar nas ondas traçadas com cuidado matemático. — Desenho navios porque um dia vou viajar neles, disse Esperança, voltando ao trabalho. Papai diz que o mar traz tesouros, mas também leva embora quem mais amamos. Carmen sentiu um arrepio na espinha. Aquelas palavras, ditas com tal naturalidade por uma criança, carregavam um peso que ela ainda não compreendia completamente. Como poderia imaginar que esta conversa simples marcaria o início de uma transformação que mudaria não apenas suas vidas,
mas toda a rígida estrutura social de Valparaíso. A biblioteca da Casona Aguirre Silva era um santuário de conhecimento que cheirava a couro envelhecido e cera de abelha. Estantes de mogno se estendiam do chão ao teto, repletas de volumes que falavam de filosofia, navegação, comércio e literatura clássica. Carmen estava examinando a coleção quando ouviu passos firmes no corredor de mármore. Dom Patrício Aguirre Silva entrou na biblioteca com a presença de quem comandava navios e homens. Aos 42 anos, era um homem de estatura imponente, cabelos escuros com algumas mechas prateadas nas têmporas e olhos verdes como o mar em dia de tempestade. Usava terno de linho escuro, impecavelmente cortado, e carregava consigo o aroma sutil de bergamota e sal marinho. "Senhorita Mendoza", disse ele, a voz grave ecoando entre as estantes. Soledade me informou que chegou bem. Carmen fez uma reverência respeitosa, mas manteve o olhar direto nos olhos dele, um gesto que Patrício notou com surpresa. A maioria das mulheres da casa baixava os olhos em sua presença. Dom Patrício: "Agradeço a oportunidade de cuidar da educação de Esperança." Ele caminhou até a janela que dava para o porto, onde os mastros dos navios se balançavam como uma floresta de madeira contra o céu cinzento do entardecer. Esperança é especial, inteligente além da idade, mas carrega fardos pesados demais para uma criança. Carmen percebeu a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos se crisparam ao mencionar a filha. Todas as crianças carregam fardos, Dom Patrício. A diferença está em quem as ajuda a torná-los mais leves. Ele se voltou para ela, surpreso pela resposta. "Você fala como quem conhece fardos pesados, senhorita." "Todos nós conhecemos", respondeu Carmen simplesmente. "A questão é o que fazemos com eles." Patrício a estudou por um longo momento. Esta mulher não era como as outras que haviam passado por sua casa. Havia nela uma força silenciosa, uma dignidade que não se curvava facilmente. "As regras desta casa são simples", disse ele, voltando ao tom formal. "Esperança deve ser educada nas matérias básicas, mas também em arte. Ela tem talento natural para desenho. Não deve sair da propriedade sem autorização. E..." Ele fez uma pausa significativa. "Não fazemos perguntas sobre o passado, nem sobre o meu, nem sobre o dela, nem sobre o seu." Carmen assentiu lentamente. "Compreendo. Mas posso fazer perguntas sobre o futuro?" A pergunta o pegou desprevenido. "O futuro. Que tipo de mulher o senhor gostaria que Esperança se tornasse?" Patrício ficou em silêncio por tanto tempo que Carmen começou a pensar que havia ultrapassado alguma linha invisível. Finalmente, ele suspirou profundamente. "Uma mulher que não precise esconder quem é", disse ele, a voz quase um sussurro. "Uma mulher que possa carregar seu nome com orgulho." As palavras ficaram suspensas no ar, como uma confissão involuntária. Carmen compreendeu que havia muito mais por trás daquelas regras rigorosas, muito mais por trás da melancolia que permeava cada canto daquela casa próspera. Quando Patrício saiu da biblioteca, Carmen permaneceu junto aos livros, contemplando o porto através da janela. Não sabia ainda, mas acabara de plantar a primeira semente de uma transformação que floresceria como as flores nativas do Chile, bela, resistente e impossível de ignorar. O que descobriria sobre os segredos desta família mudaria para sempre sua compreensão sobre amor, coragem e redenção. As manhãs em Valparaíso chegavam pintadas de rosa e dourado, quando o sol nascia por trás das montanhas e transformava as águas do Pacífico em um espelho cintilante. Carmen havia desenvolvido o hábito de acordar cedo para contemplar esse espetáculo da varanda da sala de estudos, onde o aroma de eucalipto se misturava com a brisa salgada. Esperança se juntava a ela nesses momentos silenciosos, trazendo sempre seus materiais de desenho. A menina tinha um talento extraordinário que se revelava a cada traço. Suas aquarelas do mar pareciam capturar não apenas as cores e formas das ondas, mas também seus movimentos e humores. "Como você consegue fazer a água parecer tão viva?" perguntou Carmen certa manhã, observando um novo trabalho de Esperança. "Mamã me ensinou que o mar tem alma", respondeu a menina sem tirar os olhos do pincel. Ela dizia que para pintar algo, primeiro precisa sentir sua respiração. Era a primeira vez que Esperança mencionava a mãe. Carmen sentiu o coração acelerar, mas manteve o tom casual. "Ela também pintava?" Esperança parou o pincel no ar,
como se tivesse dito algo proibido. Papai não gosta quando falo dela. Por quê? Porque dói, disse a menina com a simplicidade devastadora das crianças. Dói nele, então dói em mim também. Carmen começou a compreender que a proibição de falar sobre o passado não era apenas uma regra doméstica, mas um mecanismo de proteção contra uma dor ainda muito viva. Durante uma tarde chuvosa, enquanto explorava a biblioteca em busca de livros adequados para as lições, Carmen encontrou um volume escondido atrás de outros, um diário com capa de couro lavanda amarrado com fita de seda. A caligrafia feminina e delicada nas páginas falava de mar, de arte, de um amor apaixonado dirigido a Mi Querido P. As páginas continham esboços de flores silvestres, retratos de uma menina pequena que claramente era Esperança, e paisagens do porto feitas com a mesma técnica que Carmen reconheceu nos trabalhos atuais da criança. 3 de maio de 1855. Hoje, pintei Esperança dormindo. Ela tem os olhos de Patrício quando sonha, verdes como o mar em calmaria. Quero que ela cresça, sabendo que foi criada no amor, mesmo que este amor tenha que permanecer nas sombras. Carmen fechou o diário rapidamente, o coração batendo forte. Estava intrometendo-se em memórias sagradas, mas ao mesmo tempo compreendendo pedaços do quebra-cabeças que era a vida naquela casa. Naquela noite, Esperança adoeceu com febre alta. Carmen passou a madrugada ao lado da cama da menina, aplicando compressas frias e segurando sua mão pequena. Durante os delírios da febre, Esperança murmurava palavras desconexas. Mamã pintava borboletas, papai tem medo que eu seja como ela, o mar levou os sonhos embora. Quando a febre finalmente baixou ao amanhecer, Esperança abriu os olhos e encontrou Carmen ainda ali. Você não foi embora, disse a menina surpresa. Nunca vou embora quando você precisar de mim, prometeu Carmen, acariciando os cabelos úmidos de suor da criança. Foi então que Esperança, pela primeira vez, permitiu que Carmen a abraçasse verdadeiramente. E foi nesse abraço que Carmen soube que sua missão naquela casa ia muito além de ensinar matemática e literatura. Soledade apareceu na porta com uma bandeja de chá e um olhar que misturava gratidão e preocupação. A menina nunca se apegou a ninguém assim, murmurou. Espero que saiba o que está fazendo, senhorita Carmen. Esta família já sofreu perdas suficientes. Carmen assentiu, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Que tipo de perda poderia fazer um pai temer tanto que a filha seguisse os passos da mãe? A resposta chegaria mais cedo do que ela imaginava e mudaria tudo o que acreditava saber sobre amor, sacrifício e coragem. O convite chegou numa manhã de setembro, quando a primavera começava a pintar os jardins de Valparaíso com cores mais vivas. Dona Hortência Valenzuela, viúva do rico armador Dom Eduardo Valenzuela, convidava as famílias distintas da sociedade portuária para um sarau beneficente em sua residência no Cerro Alegre. Carmen observou Patrício ler o convite durante o café da manhã, notando como sua mandíbula se contraiu imperceptivelmente. Você irá conosco, disse ele, dobrando o papel com mais força que o necessário. Eu? Carmen quase derrubou a xícara de café. Dom Patrício, eu sou apenas a institutriz. Você é parte desta família, interrompeu ele, e algo na forma como pronunciou essas palavras fez o coração de Carmen saltar. Esperança, que desenhava em seu caderno durante o café, ergueu os olhos. Posso ir também, papai? Não, respondeu ele imediatamente. Estas reuniões não são para crianças. Carmen viu a decepção nos olhos da menina e compreendeu que havia camadas mais profundas nessa recusa. Esperança não era apenas considerada jovem demais. Ela era mantida escondida da sociedade. A residência Valenzuela era uma demonstração ostensiva de riqueza, com salões adornados de cristais europeus e mobília francesa. As damas da sociedade portuária circulavam em vestidos de seda e tafetá, suas joias cintilando sob a luz dos candelabros, suas vozes moduladas em tom de superioridade cultivada. Carmen usava seu melhor vestido, um azul marinho simples mas elegante, que realçava seus olhos castanhos e cabelos castanhos cuidadosamente presos em um coque. Mesmo assim, sentia-se como uma intrusa naquele mundo de privilégios. Então esta é a famosa institutriz dos Aguirre Silva, disse Dona Hortência, aproximando-se com um sorriso que não alcançava os olhos.
Era uma mulher de 50 anos, ainda bela, mas com uma dureza no olhar que falava de anos, comandando a sociedade local com mão de ferro. Dom Patrício sempre teve gostos peculiares, continuou Hortência, fazendo questão de que outras damas ouvissem. Primeiro aquela artista, agora uma institutriz morando sob o mesmo teto que um homem solteiro. Que dirão as pessoas? Carmen sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. As pessoas dirão o que quiserem, dona Hortência. A verdade nunca dependeu de fofocas de salão. Um murmúrio percorreu o grupo de senhoras. Dona Esperança Monte, esposa do juiz local, sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. Que atrevimento! No meu tempo, as empregadas sabiam qual era seu lugar. Talvez por isso tantas coisas precisem mudar, replicou Carmen, mantendo o tom educado, mas firme. Patrício apareceu ao lado dela como um porto seguro em meio à tempestade social. As senhoras estão conhecendo Carmen Mendoza, uma das mulheres mais cultas que já tive o prazer de conhecer, disse ele, oferecendo o braço a Carmen. Formada em Santiago, fluente em francês e inglês, além de possuir conhecimentos profundos de arte e literatura. Era uma apresentação que elevava Carmen ao status de igual, não de empregada. As damas trocaram olhares surpresos e ligeiramente ofendidos. Durante o resto da noite, Carmen foi bombardeada com perguntas aparentemente inocentes, mas carregadas de insinuações. Onde havia nascido? Quem eram seus pais? Por que uma mulher educada não estava casada? Que tipo de relacionamento mantinha com seu patrão? Carmen respondeu a cada pergunta com dignidade e inteligência, mas sabia que estava sendo julgada por padrões que não se aplicavam aos homens presentes na festa. No caminho de volta, Patrício permaneceu em silêncio até que Carmen perguntou: "Por que me levou lá sabendo o que aconteceria? Porque você merece estar nesses lugares", respondeu ele simplesmente, "e porque é hora de que Valparaíso comece a mudar. E Esperança? Quando ela poderá frequentar esses ambientes?" Patrício olhou pela janela da carruagem, observando as luzes do porto cintilarem na distância. "Quando eu tiver coragem suficiente para enfrentar a verdade que venho evitando há 3 anos. Carmen percebeu que a batalha social que havia enfrentado naquela noite era apenas o primeiro round de uma luta muito maior. Uma luta que definiria não apenas o futuro de Esperança, mas o de todos eles. Mas ainda não sabia que a próxima revelação testaria sua lealdade e coragem de formas que jamais imaginara possível. A descoberta aconteceu numa tarde de outubro, quando o vento sul trouxe o aroma de flores de cerejeira que cresciam no pátio interno da casona. Carmen havia notado que Esperança guardava algo em uma caixa de madeira sob a cama, e a curiosidade da menina sobre seus próprios tesouros escondidos eventualmente levou Carmen a uma exploração mais profunda dos aposentos. Atrás de um retrato de paisagem marítima na sala de estudos, Carmen encontrou uma pequena porta dissimulada na parede. Dentro, descobriu o que parecia ser um santuário privado. Cavaletes pequenos, pincéis de qualidade excepcional, tubos de tinta a óleo ainda pela metade, e dezenas de telas pintadas com uma técnica que reconheceu imediatamente. Eram trabalhos da mesma mão que havia criado os esboços no diário Lavanda. Entre as telas, encontrou uma série de retratos de Esperança bebê, da própria Esperança criança, e autorretratos de uma mulher de beleza melancólica, cabelos escuros ondulados e olhos que pareciam conter toda a tristeza do mundo. No verso de um dos quadros, uma dedicatória: "Para minha pequena estrela, que brilhará quando eu não estiver mais aqui para vê-la. Com todo o meu amor, Magdalena Torres, 1856. Carmen segurou o retrato com mãos trêmulas. Magdalena Torres não havia morrido em naufrágio, como havia assumido vagamente. Os sinais estavam todos ali: os panos manchados de sangue guardados em uma gaveta, os frascos de medicamentos para a tuberculose, as cartas amareladas dirigidas a meu querido Patrício, que falavam de tosse persistente e noites de febre. Ela era linda, não era? Carmen se virou assustada e encontrou Esperança parada na entrada do pequeno aposento, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Você sabia deste lugar?" "Sempre soube", disse Esperança, entrando e tocando delicadamente uma das telas. "Às vezes venho aqui para sentir o cheiro dela. Papai não sabe que eu encontrei a porta." Carmen se ajoelhou na altura da menina. "Me conte sobre sua mãe, Esperança." "Ela era pintora.
Morava numa casa pequena perto do mercado, mas papai vinha visitá-la sempre. Ela me ensinava a misturar cores enquanto papai falava dos navios. Esperança tocou o broche de prata, com as iniciais PA, que sempre usava. Ela ficou doente quando eu tinha 6 anos. Tossia sangue e ficava muito pálida. Papai mandou médicos, mas a voz da menina se quebrou e Carmen a abraçou. Por que seu pai mantém isso em segredo? Perguntou Carmen gentilmente. Porque mamã não era casada com ele. E porque as pessoas da sociedade diziam que ela era só uma mulher pobre que queria dinheiro. Esperança ergueu os olhos para Carmen. Mas eu sei que eles se amavam de verdade. Vi como papai chorou quando ela morreu. Naquele momento, passos pesados ecoaram pelo corredor. Patrício apareceu na entrada do aposento secreto, o rosto pálido de choque ao ver Carmen segurando o retrato de Magdalena. Saia daqui, disse ele, a voz baixa, mas carregada de fúria. Imediatamente. Dom Patrício, eu... Saia! Gritou ele, fazendo Esperança se encolher atrás de Carmen. Carmen se levantou devagar, mantendo a dignidade mesmo com o coração disparado. Esperança, vá para seu quarto. Não, disse a menina, surpreendendo ambos os adultos. Estou cansada dos segredos. Estou cansada de fingir que minha mãe nunca existiu. Patrício olhou para a filha, como se ela fosse uma estranha. Você não entende. Entendo sim, exclamou Esperança, a voz crescendo. Entendo que tem vergonha dela. Entendo que tem vergonha de mim. As palavras atingiram Patrício como um soco físico. Carmen viu o homem orgulhoso desmoronar diante de sua filha de 9 anos. Carmen, disse Esperança, estendendo a mão para a institutriz, me conte a verdade sobre minha mãe. Toda a verdade. E foi assim que o silêncio cuidadosamente construído por 3 anos começou a se desintegrar, preparando o terreno para revelações que mudariam para sempre o destino daquela família fragmentada. O que Carmen descobriria a seguir testaria não apenas sua lealdade, mas sua própria capacidade de amar incondicionalmente. A noite caiu sobre Valparaíso como um manto pesado, e na biblioteca da casona Aguirre Silva, 3 pessoas permaneciam cercadas pelo peso de verdades há muito tempo enterradas. Patrício havia mandado Soledade preparar chá, mas as xícaras permaneciam intocadas sobre a mesa de mogno. Carmen sentou-se numa poltrona de couro, com Esperança a seu lado, pequena mão entrelaçada na sua. Patrício caminhava de um lado para outro, o conflito interno evidente em cada movimento. Magdalena Torres, começou ele, finalmente parando diante da janela que dava para o porto. Era filha de um carpinteiro naval e uma costureira. Tinha 17 anos quando a vi pela primeira vez, vendendo suas aquarelas na feira do mercado. Sua voz carregava uma ternura que Carmen nunca havia ouvido antes. Era a mulher mais talentosa que já conheci. Não apenas na pintura, mas em tudo. Conversava sobre literatura, entendia de navegação melhor que muitos marinheiros, tocava violão como um anjo. Ele se voltou para Esperança. Você herdou todos os talentos dela, pequena. Esperança apertou a mão de Carmen. Por que nunca me disse isso? Patrício se aproximou e se ajoelhou diante da filha, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Porque sou um covarde. Porque quando ela ficou doente, prometi que você teria um futuro melhor, que não seria julgada pelos erros que cometi. Que erros? Perguntou Carmen, a voz suave mas firme. O erro de amar uma mulher que a sociedade considerava inadequada. O erro de não ter coragem de me casar com ela publicamente. O erro de deixar que medo da opinião alheia fosse maior que minha devoção a ela. Patrício se levantou e caminhou até uma estante, retirando uma carta amarelada. Ela escreveu isto poucos dias antes de morrer. Sua voz tremeu. Dizia que não me culpava por manter nosso amor em segredo, porque entendia as pressões que eu enfrentava. Mas pedia apenas uma coisa, que Esperança crescesse sabendo que foi concebida no amor verdadeiro, não na vergonha. Carmen sentiu lágrimas em seus próprios olhos. E você achou que esconder a verdade era protegê-la? Acreditei que sim, admitiu Patrício. Meus sócios comerciais deixaram claro que um escândalo afetaria os negócios. Minha família ameaçou me deserdar. A sociedade de Valparaíso é implacável com quem desafia suas regras. Esperança se levantou e caminhou até o pai. Papai, prefiro carregar o nome dela com orgulho do que viver escondida como se fosse uma vergonha. A simplicidade e dignidade daquela menina de 9 anos deixou ambos os adultos sem palavras. Carmen se aproximou lentamente. Dom Patrício, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu.
Se Magdalena estivesse viva hoje, o que faria diferente? Patrício fechou os olhos como se a pergunta fosse uma lâmina afiada. Casaria com ela. Enfrentaria qualquer consequência. Daria a ela e a nossa filha o lugar que sempre mereceram. Então, por que continua punindo Esperança pelos erros do passado? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio. Patrício olhou para a filha, depois para Carmen e finalmente para o retrato de Magdalena que Carmen havia trazido do aposento secreto. Por quê? Disse ele lentamente. Não sei como desfazer 3 anos de silêncio sem destruir tudo o que construí. Carmen se aproximou mais um passo. Talvez não seja sobre desfazer, mas sobre reconstruir. Não sobre esconder o passado, mas sobre honrá-lo. Esperança correu para o pai e o abraçou. Eu não me importo se as pessoas falam mal de mim. Quero que saibam que minha mãe era uma artista maravilhosa e que você a amava. Patrício abraçou a filha e, pela primeira vez em 3 anos, permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Carmen observou pai e filha se reconciliando com verdades dolorosas, mas libertadoras, e soube que sua própria vida também estava prestes a mudar radicalmente. Porque no coração daquele abraço, ela compreendeu algo fundamental. Estava perdidamente apaixonada por aquele homem corajoso o suficiente para finalmente enfrentar seus demônios. Mas será que ele seria corajoso o suficiente para enfrentar a sociedade por uma segunda vez? A decisão de Soledad surpreendeu a todos na manhã seguinte. A governanta, que havia guardado silêncio por 3 anos, entrou na biblioteca onde Carmen dava aulas de francês para Esperança e anunciou com determinação inabalável: registrei a menina na Academia de Arte San Rafael como Esperança Aguirre Torres. Carmen deixou cair o livro que segurava. Esperança arregalou os olhos de surpresa e alegria. Soledad, começou Carmen. Dom Patrício sabe disso? Dom Patrício passou 3 anos escondendo esta criança como se ela fosse um segredo sujo, respondeu a governanta, os olhos brilhando com uma fúria há muito contida. Vi Magdalena definhar naquela casa pequena, esperando que ele tivesse coragem de assumir publicamente o que sentia. Não vou ver a filha dela sofrer o mesmo destino. Esperança saltou da cadeira e abraçou Soledad. Vou mesmo estudar arte com outros alunos? Sim, pequena. E vai assinar seus trabalhos com o nome completo: Esperança Aguirre Torres. Carmen compreendeu imediatamente as implicações. Em Valparaíso, usar publicamente o sobrenome Aguirre significava assumir conexões familiares. Era uma declaração que a sociedade não poderia ignorar. A reação veio mais rápida do que esperavam. No mesmo dia, Dona Hortência Valenzuela apareceu na casona com um séquito de damas da sociedade, todas ostentando expressões de indignação moral. Dom Patrício, disse Hortência, sem aceitar o convite para se sentar na sala de visitas, preciso falar com você sobre um assunto muito delicado. Patrício, que havia chegado do escritório no porto, ainda vestindo roupas de trabalho, observou o grupo com cautela. Carmen permaneceu no alto da escada, ouvindo cada palavra. Soube que uma criança, de origem questionável, está usando o nome Aguirre na Academia San Rafael, continuou Hortência, a voz carregada de desaprovação. Isso está causando comentários muito desagradáveis nos círculos respeitáveis de nossa sociedade. Patrício endireitou os ombros, e Carmen reconheceu nele o homem que comandava navios em tempestades. Esperança é minha filha, Dona Hortência. Tem todo o direito de usar meu nome. Um murmúrio chocado percorreu o grupo de senhoras. Dona Esperança Monte levou a mão ao peito dramaticamente. Patrício, você não pode estar falando sério. Reconhecer publicamente uma filha, completou Patrício, a voz perigosamente baixa. É isso que tem dificuldade para dizer? Hortência se aproximou baixando a voz em tom conspiratório. Seja razoável. Todos sabemos que homens têm necessidades, mas daí a dar legitimidade social a essas situações. Pense em seus negócios, em sua posição na comunidade. Minha posição na comunidade, disse Patrício, deveria ser julgada pela forma como trato minha família, não pela hipocrisia de uma sociedade que fecha os olhos para a verdade quando lhe convém. Carmen desceu as escadas lentamente, sentindo todas as atenções se voltarem para ela. Sabia que sua presença apenas complicaria a situação, mas não conseguia abandonar Patrício naquele momento. É você, disse Hortência, os olhos se estreitando ao ver Carmen. Certamente está influenciando essas decisões imprudentes.
Uma institutriz que se esquece de seu lugar pode causar muitos problemas. Meu lugar, respondeu Carmen com calma, é ao lado de quem precisa de apoio para fazer o que é correto. Como se atreve? Exclamou Dona Carmen Errázuriz, esposa do banqueiro local. Uma empregada respondendo às suas superioras sociais. Superioras? Carmen manteve o tom educado, mas firme. Superioridade não se mede pela conta bancária ou pela antiguidade do sobrenome, mas pela capacidade de amar incondicionalmente e proteger quem merece proteção. O silêncio que se seguiu foi quebrado por passos pequenos na escada. Esperança desceu carregando uma pasta de desenhos, vestindo seu melhor vestido, um azul claro com rendas brancas que realçava seus olhos castanhos. Papai, disse ela com uma serenidade surpreendente para seus 9 anos, as senhoras vieram ver meus desenhos? Hortência olhou para a menina com uma expressão que misturava curiosidade e desdém. Esta é a criança em questão? Esperança se aproximou e fez uma reverência educada. Sou Esperança Aguirre Torres, muito prazer em conhecê-las. A forma como pronunciou seu nome completo, com orgulho e clareza, causou outro murmúrio no grupo de senhoras. Gostaria de ver um de meus desenhos? Perguntou Esperança abrindo a pasta. Este é um retrato de minha mãe, Magdalena Torres. Ela era uma artista maravilhosa. Carmen viu Patrício fechar os punhos, preparando-se para proteger a filha de qualquer crueldade. Mas algo inesperado aconteceu. Dona Mercedes Álvares, a mais jovem do grupo e esposa de um médico recém-chegado de Santiago, se aproximou para ver o desenho. Meu Deus, murmurou ela, que técnica extraordinária para uma criança. O retrato mostrava Magdalena de perfil, pintando em um cavalete com expressão concentrada e serena. Os detalhes eram impressionantes. Cada mecha de cabelo, cada sombra no rosto, cada pincelada no pequeno quadro que ela pintava. Você fez isso sozinha? Perguntou Mercedes, genuinamente impressionada. Sim, senhora. Carmen me ajudou com as proporções, mas a técnica minha mãe me ensinou antes de ficar doente. Hortência se aproximou para ver o desenho, claramente contrariada pelo interesse que estava despertando. Habilidades artísticas não apagam irregularidades familiares, disse ela, mas sua voz havia perdido parte da convicção. Talvez, disse Mercedes olhando diretamente para Hortência, seja a hora de nossa sociedade valorizar mais o talento e menos os preconceitos. A fenda no grupo estava criada. Algumas senhoras murmuravam aprovação aos comentários de Hortência, outras pareciam fascinadas pelo talento evidente de Esperança. Foi então que Patrício tomou a decisão que mudaria tudo. Senhoras, disse ele a voz alta e clara, no próximo sábado haverá uma exposição dos trabalhos de arte de Esperança no salão principal desta casa. Espero que honrem minha família com sua presença para conhecer verdadeiramente quem é minha filha. O desafio estava lançado. Hortência saiu da casa com algumas seguidoras, jurando que tal exposição seria um escândalo que arruinaria a reputação dos Aguirre Silva para sempre. Mas outras, lideradas por Mercedes, aceitaram o convite com curiosidade genuína. Carmen olhou para Patrício com admiração e algo mais, um sentimento profundo que crescia a cada demonstração de coragem daquele homem. Mas será que uma exposição de arte seria suficiente para mudar décadas de preconceito social? E que preço todos pagariam por desafiar as convenções de Valparaíso? A preparação para a exposição transformou a casona Aguirre Silva num burburinho de atividade. Esperança trabalhava febrilmente em novos desenhos. Carmen organizava na apresentação dos trabalhos e Soledad supervisionava cada detalhe com a determinação de uma general preparando uma batalha decisiva. Mas 3 dias antes do evento, a pressão externa atingiu um ponto de ruptura. Carmen estava na biblioteca catalogando os trabalhos de Esperança quando Patrício entrou com uma carta na mão e expressão sombria. Os sócios da companhia Naviera, disse ele a voz tensa, estão ameaçando romper nossa sociedade se eu prosseguir com o reconhecimento público de Esperança. Carmen largou os papéis que segurava. Eles podem fazer isso? Tecnicamente, sim. Alegam que o escândalo pode afetar a reputação da empresa e afugentar clientes conservadores. Patrício amassou a carta com força. Dom Alfonso Miranda deixou claro que nossa parceria de 15 anos pode terminar se eu não voltar à razão. E o que isso significa para seus negócios? Patrício se aproximou da janela, observando os navios no porto.
navios que poderiam não mais carregar sua bandeira se insistisse em honrar publicamente a filha. Significaria perder 3/4 de minha frota e a maior parte de minha renda, admitiu ele. Mas significaria também perder minha alma se desistir de Esperança novamente. Carmen sentiu o coração se apertar ao ver o conflito que dilacerava aquele homem entre amor paternal e sobrevivência financeira. Naquela noite, durante o jantar, a tensão era palpável. Esperança, sensível como sempre ao humor dos adultos, comia em silêncio, os olhos saltando entre o pai e Carmen. Foi então que chegou a segunda carta, esta entregue pessoalmente por um jovem mensageiro que parecia nervoso. Patrício leu o conteúdo e empalideceu visivelmente. — Que foi? Perguntou Carmen. — Hortência, disse ele, a voz rouca. Ela espalhou rumores pela cidade de que você e eu mantemos um relacionamento impróprio. Está dizendo que uma institutriz solteira, morando na casa de um viúvo, é evidência de imoralidade. Carmen sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas isso é mentira. Verdade e mentira importam pouco para fofocas, respondeu Patrício amargamente. O que importa é que sua reputação está sendo destruída por minha causa. Esperança largou o garfo. O que isso quer dizer? Carmen olhou para a menina, depois para Patrício e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Significa que preciso ir embora, disse ela, a voz firme apesar do coração partido. Não, gritou Esperança saltando da cadeira. Você não pode ir embora. Você prometeu que nunca me deixaria. Carmen se ajoelhou diante da menina, segurando suas mãos pequenas. Às vezes, pequena, amar alguém significa protegê-lo, mesmo que isso nos machuque. Como mamã protegeu papai não se casando com ele? Perguntou Esperança com a perspicácia devastadora das crianças. A pergunta atingiu ambos os adultos como uma revelação. Carmen compreendeu que estava repetindo o mesmo padrão de sacrifício que havia destruído Magdalena. Carmen, disse Patrício, a voz quebrada, você não precisa... Preciso sim, interrompeu ela, levantando-se com dignidade. Não posso permitir que minha presença prejudique você e Esperança mais do que já prejudiquei. Naquela mesma noite, Carmen fez suas malas com o coração despedaçado. Soledad ajudou em silêncio, as lágrimas correndo livremente pelo rosto da governanta. Você está cometendo um erro, disse Soledad. Está deixando o medo vencer o amor, como ele fez 3 anos atrás. Carmen parou de dobrar as roupas. Não é medo, Soledad. É proteção. É a mesma coisa, menina. Magdalena também achou que estava protegendo quando aceitou permanecer nas sombras. Na manhã seguinte, Carmen partiu para a casa de sua tia Rosário, no bairro popular do Almendral, carregando apenas seu baú original e um coração cheio de fragmentos. Esperança se recusou a falar com o pai pelos próximos 3 dias. A menina não comia, não desenhava, apenas ficava sentada na janela da sala de estudos, observando o porto como se esperasse ver Carmen retornar. No 4º dia, Esperança escreveu uma carta ao pai. Papai querido, se a senhorita Carmen não pode ficar porque me ama, então eu também não posso ficar onde não me amam completamente. Se você não for buscá-la e pedir para ela se casar conosco, vou embora para viver com tia Rosário também. Não quero mais viver escondida. Com amor, mas muito zangada. Esperança. Quando Patrício encontrou a carta sobre sua mesa do escritório, compreendeu que havia chegado a um momento decisivo. Podia continuar sendo prisioneiro do medo e das convenções sociais, ou podia finalmente ter a coragem que Magdalena sempre havia esperado que ele encontrasse. A escolha que faria definiria não apenas seu destino, mas o futuro de 3 corações que haviam se tornado uma família verdadeira, mesmo sem laços de sangue. Mas será que não era tarde demais para reparar os erros do passado? O bairro do Almendral despertava com o barulho dos vendedores ambulantes e o aroma de empanadas saindo dos fornos das pequenas padarias. Carmen havia passado uma semana na casa modesta de sua tia Rosário, uma viúva costureira que trabalhava para as famílias mais abastadas de Valparaíso. Não entendo por que fugiu, disse Rosário pela 10ª vez, enquanto bordava um vestido de batizado. Aquele homem a olhava como quem encontrou a salvação. Carmen continuou dobrando rendas na mesa da cozinha, trabalho que sua tia lhe havia arranjado para ajudar no sustento. Não fugi, tia. Protegi a reputação dele e de Esperança. Protegeu ou teve medo de lutar pelo que queria?
A pergunta ficou suspensa no ar quando bateram à porta. Carmen olhou pela janela e sentiu o coração disparar. Era Patrício, sozinho, carregando um buquê de flores silvestres e uma expressão determinada. Rosário abriu a porta com um sorriso malicioso. Dom Patrício, que honra receber o comerciante mais próspero do porto em nossa casa humilde. Dona Rosário, cumprimentou ele, tirando o chapéu. Vim falar com Carmen, se me permite. Carmen apareceu na sala pequena, mas limpa, vestindo um vestido simples de algodão azul, os cabelos presos sem cerimônia. Estava mais bonita do que Patrício se lembrava, a simplicidade realçando sua beleza natural. Carmen, disse ele, estendendo as flores, preciso falar com você. Rosário desapareceu diplomaticamente na cozinha, mas Carmen sabia que cada palavra seria ouvida através da parede fina. Dom Patrício não deveria estar aqui. Isso só vai piorar os rumores. Os rumores, disse ele, sentando-se na cadeira de palha que ela indicou, são exatamente sobre o que vim falar. Carmen esperou, as mãos cruzadas no colo. Cometi os mesmos erros com você que cometi com Magdalena, começou ele. Deixei que o medo da sociedade fosse maior que meu amor. Deixei que você sacrificasse sua felicidade para proteger minha covardia. Não foi covardia. Foi sim, interrompeu ele com firmeza. E dessa vez, não vou permitir que uma mulher extraordinária desapareça da minha vida, porque não tive coragem de enfrentar hipócritas e fofoqueiros. Carmen sentiu lágrimas queimando os olhos, mas manteve a compostura. E suas empresas? Seus sócios? Patrício sorriu, um sorriso que ela não via há dias e que iluminou toda a sala modesta. Ontem mandei uma carta para Alfonso Miranda e os outros sócios, disse ele. Informei que estou dissolvendo nossa sociedade. Prefiro navegar com meus próprios navios, mesmo que sejam menos, a continuar em parceria com homens que julgam o valor de uma pessoa pela origem de seu nascimento. Carmen arregalou os olhos. Patrício, você não pode ter feito isso. Posso e fiz. E há mais. Ele se inclinou para frente, os olhos verdes brilhando com determinação. Quero propor uma sociedade diferente, não apenas matrimonial, mas comercial. Carmen o olhou confusa. Vi como organizou a educação de Esperança, como lidou com as damas da sociedade, como transformou nossa casa num lugar de verdadeira cultura e aprendizado. Patrício tirou um documento dobrado do bolso do paletó. Quero abrir uma academia de artes para crianças do Porto. Todas as crianças, não apenas as da elite. E quero que seja minha sócia nessa empreitada. Carmen pegou o documento com mãos trêmulas. Era uma proposta de sociedade formal, com porcentagens de lucro, responsabilidades definidas e, no final, uma linha que a deixou sem respiração. Carmen Mendoza, diretora acadêmica e sócia igualitária. Isso legitimaria sua posição social, explicou Patrício. Não seria apenas minha esposa, mas minha parceira de negócios. Uma mulher de posição própria, não dependente da caridade ou proteção masculina. Carmen ergueu os olhos para ele, vendo não apenas o homem que amava, mas o visionário que estava propondo uma revolução social silenciosa. E se falharmos? Perguntou ela. E se a sociedade nos rejeitar completamente? Patrício se levantou e se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Então falharemos juntos, mas com dignidade. Construiremos nosso próprio mundo se este não nos aceitar. Do bolso, tirou um anel simples de ouro branco com uma pequena esmeralda, a cor dos seus olhos. Carmen Mendoza, disse ele, a voz tremendo de emoção. Quer se casar comigo? Não para me dar respeitabilidade ou para ter proteção, mas para sermos parceiros em tudo, na vida, no amor, nos negócios, na criação de esperança e na construção de um futuro onde o talento importa mais que a origem. Carmen olhou para o anel, depois para o rosto do homem que havia encontrado coragem para desafiar o mundo inteiro por amor. Sua resposta mudaria não apenas suas vidas, mas plantaria as sementes de uma transformação social que ecoaria pelas gerações futuras em Valparaíso. Sim, sussurrou ela, estendendo a mão para receber o anel. Sim para tudo. Mas ainda havia uma batalha a ser travada. A batalha pela aceitação de uma sociedade que resistiria com unhas e dentes a mudanças tão radicais. A notícia do noivado e da nova sociedade comercial se espalhou por Valparaíso como o vento sul que varria o porto nas tardes de inverno. As reações foram tão variadas
quanto às cores das casas que enfeitavam os cerros da cidade. Carmen retornou à casona Aguirre Silva não mais como institutriz, mas como noiva e futura sócia. Esperança a recebeu com um abraço que durou longos minutos, sussurrando: "Sabia que papai ia ter coragem", repetidas vezes. Soledad, prática como sempre, começou imediatamente os preparativos para o casamento e para a transformação de parte da casa em sede provisória da futura academia. "Precisaremos de pelo menos 6 salas de aula", disse Carmen, examinando os cômodos superiores. "Uma para pintura, outra para desenho, uma para música e uma biblioteca especial para crianças", completou Esperança, que havia se tornado parte ativa do planejamento, com livros ilustrados de arte de todo o mundo. Patrício observava as 2 mulheres de sua vida, planejando o futuro com um sorriso que não conseguia conter. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que estava construindo algo duradouro e significativo. A primeira reação oficial veio do prefeito de Valparaíso, Dom Joaquim Prado, que solicitou uma audiência com Patrício em sua casa. "Dom Patrício", disse Prado, um homem corpulento de bigodes grisalhos, "esta academia de artes será aberta para todas as crianças da cidade?" "Sim, senhor. Acreditamos que o talento não reconhece classe social." "E os preços?" "Estabelecemos 3 categorias", explicou Carmen, que havia insistido em participar da reunião. "Mensalidades integrais para famílias abastadas, preços reduzidos para a classe média e bolsas de estudo completas para crianças carentes que demonstrarem aptidão." Prado se recostou na cadeira, processando as informações. "Isso pode causar mistura indesejada de classes sociais. Ou pode descobrir talentos extraordinários que estão sendo desperdiçados por falta de oportunidade", retrucou Carmen diplomaticamente. Para surpresa de ambos, Prado sorriu. "Minha própria filha tem talento para desenho, mas não encontramos professores qualificados na cidade. Se a senhorita Carmen está disposta a ensinar crianças de todas as origens, talvez seja exatamente o que Valparaíso precisa para se modernizar." A aprovação do prefeito foi como uma pedra jogada num lago. Criou ondas que se espalharam por toda a sociedade local. Dona Mercedes Álvares, a médica que havia se impressionado com os desenhos de Esperança, tornou-se a primeira a matricular oficialmente sua filha na academia. Outras famílias progressistas seguiram seu exemplo, mas a resistência também se organizou. Hortência Valenzuela fundou o que chamou de Círculo de Preservação dos Valores Tradicionais, um grupo que se reunia semanalmente para planejar o boicote às perigosas inovações sociais dos futuros esposos Aguirre Mendoza. "É inadmissível", declarou Hortência em uma de suas reuniões, "que filhos da elite se misturem com crianças de origem duvidosa. Isso vai contaminar nossos valores familiares." Mas a resistência encontrou uma força inesperada: os resultados práticos da educação artística. Quando Carmen organizou a primeira exposição conjunta dos trabalhos dos alunos da academia, ainda em funcionamento experimental na casona, até os mais céticos ficaram impressionados. Uma menina filha de estivador havia pintado um retrato da mãe com técnica que rivalizava com artistas profissionais. Um menino filho de comerciante criou esculturas em argila que mostravam sensibilidade artística excepcional. "Talento não se herda apenas através de berço nobre", comentou Dom Alberto Sanches, rico importador que inicialmente se opusera à academia, mas mudou de opinião ao ver o progresso artístico de seu próprio filho. A transformação mais significativa, porém, aconteceu na própria sociedade de Valparaíso. As famílias que matriculavam seus filhos na academia começaram a interagir socialmente de maneira inédita. Comerciantes conversavam com artesãos durante as apresentações dos trabalhos infantis. Esposas de banqueiros elogiavam o talento de filhas de marinheiros. Carmen observava essas interações com um misto de alegria e espanto. "Estamos realmente mudando a cidade", disse a Patrício numa noite, enquanto caminhavam pelo jardim da casona. "Você está mudando a cidade", corrigiu ele, parando para beijar sua testa. "Eu apenas encontrei coragem para apoiar sua visão." Esperança, que os observava da varanda, gritou: "Quando vocês vão se casar? Quero usar um vestido novo na cerimônia." Ambos riram, e Patrício gritou de volta: "No próximo mês, princesa. E você vai ser nossa dama de honra." Mas ainda havia desafios pela frente.
O maior deles viria na forma de uma proposta inesperada que testaria todos os princípios pelos quais haviam lutado. Uma proposta que poderia elevar a academia ao nível nacional, mas ao preço de comprometer os ideais que a haviam criado. A igreja de São Francisco havia sido decorada com flores nativas do Chile, copihúes vermelhos, anhanhucas amarelas e ramos de oliveira que perfumavam o ar matinal. Carmen havia escolhido um vestido de seda azul acinzentado, cor do mar ao entardecer, bordado com pequenas pérolas que cintilavam suavemente à luz dos vitrais. Não era o branco tradicional, e isso causou murmúrios entre as convidadas mais conservadoras. Mas Carmen havia insistido. Este casamento representava não conformidade com tradições, mas a criação de novas tradições baseadas na autenticidade e no amor verdadeiro. Esperança, radiante em um vestido de tafetá rosa claro, carregava um buquê de flores silvestres colhidas nos cerros de Valparaíso. Como dama de honra, havia insistido em pronunciar um pequeno discurso durante a cerimônia, algo inédito nas tradições matrimoniais locais. Carmen, disse ela, com a seriedade tocante das crianças que amadureceram cedo, obrigada por me ensinar que uma família se constrói com amor, não apenas com sangue. E obrigada por mostrar ao papai que é possível ser corajoso. Os olhos de muitos convidados se encheram de lágrimas. Até Hortência Valenzuela, presente mais por curiosidade social que por aprovação, pareceu tocada pela sinceridade da menina. O padre Francisco Valdés, um jesuíta progressista que havia conhecido Carmen através de sua obra educacional, conduziu a cerimônia com calor humano que transformou o ritual formal em celebração genuína de amor e compromisso. Patrício, disse ele, aceita Carmen não apenas como esposa, mas como parceira igualitária na construção de um futuro melhor para Valparaíso? Aceito, respondeu Patrício, a voz firme ecoando pelas naves da igreja. Carmen aceita Patrício não apenas como marido, mas como companheiro na missão de educar e inspirar as futuras gerações desta cidade? Aceito, disse Carmen, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua própria voz. Quando se beijaram, selando não apenas uma união matrimonial, mas uma parceria que desafiava convenções sociais, os aplausos foram entusiásticos. Artistas locais, comerciantes progressistas, famílias de alunos da academia e até alguns membros da elite tradicional que haviam mudado de opinião celebravam juntos. A recepção aconteceu nos jardins da casona, transformados em salão ao ar livre, com mesas dispostas entre as árvores frutíferas e lanternas coloridas penduradas nos galhos. Carmen havia insistido em servir pratos típicos chilenos ao lado de iguarias europeias, simbolizando a fusão de culturas que a academia representava. Durante o banquete, Patrício se levantou para um brinde que se tornaria lendário na sociedade de Valparaíso. Amigos, disse ele, a voz carregando para todos os cantos do jardim, este casamento representa mais que a união de duas pessoas. Representa a possibilidade de uma sociedade onde o amor supera o preconceito, onde o talento importa mais que a origem, onde a educação constrói pontes em vez de muros. Ergueu a taça de cristal na direção de Carmen. A minha esposa, que me ensinou que a verdadeira nobreza não se herda, mas se conquista através da coragem de fazer o que é correto. Os brindes se multiplicaram. Dom Alberto Sanches, o importador que havia mudado de opinião sobre a academia, propôs: ao casal que provou que Valparaíso pode ser uma cidade de oportunidades para todos. Dona Mercedes Álvares ergueu sua taça. A academia que descobriu que minha filha tem talento para escultura e que o filho do pescador Ramírez pinta melhor que artistas famosos. Mas o momento mais emocionante veio quando Soledad, a governanta que havia guardado silêncios por anos, pediu para falar. Trabalhei nesta casa por 15 anos, disse ela, a voz tremendo de emoção. Vi Dom Patrício se esconder do amor por medo. Vi Magdalena definhar nas sombras esperando o reconhecimento. Hoje, finalmente, vejo o amor vencer o medo. Carmen e Patrício trocaram olhares emocionados, sabendo que cada palavra de Soledad ecoava verdades dolorosas que haviam sido transformadas em esperança. Mais tarde, quando os convidados se despediam e a noite caía sobre Valparaíso, o casal visitou o pequeno ateliê que havia sido de Magdalena, agora transformado em memorial artístico dentro da academia.
Acha que ela aprovaria? Perguntou Carmen, contemplando o retrato de Magdalena pintado por Esperança. Tenho certeza, respondeu Patrício, abraçando a esposa. Ela sempre sonhou que o amor de Esperança fosse reconhecido. Através de você esse sonho se realizou. Carmen apoiou a cabeça no peito do marido, ouvindo as batidas de seu coração misturarem-se com o som distante das ondas que quebravam no porto. Estavam casados, a academia prosperava, Esperança florescia, mas a vida havia ensinado Carmen que a felicidade conquistada precisa ser constantemente protegida e nutrida. Que novos desafios o futuro reservava para a família que havia desafiado todas as convenções de Valparaíso. 5 anos haviam passado desde aquele casamento na igreja de São Francisco, e Valparaíso despertava naquela manhã de dezembro de 1863 como uma cidade transformada. A Academia de Artes Aguirre Mendoza ocupava agora um prédio próprio de 3 andares no centro da cidade, suas paredes pintadas de amarelo claro, contrastando alegremente com o azul do céu chileno. Carmen, agora com 30 anos e mãe de 2 filhos pequenos, Diego, de 3 anos, e Isabela, de apenas 18 meses, supervisionava a montagem da exposição anual de trabalhos dos alunos. Seus cabelos, presos em um coque mais prático que elegante, emolduravam um rosto que havia ganhado a confiança serena das mulheres que encontraram sua verdadeira vocação. Professora Carmen, chamou Pedro Ramírez, de 13 anos, filho do pescador que Patrício havia mencionado anos atrás. Onde quer que eu coloque minha série de retratos dos trabalhadores do porto? Carmen sorriu, vendo as telas do menino. Pedro havia desenvolvido um estilo único, capturando a dignidade dos trabalhadores com técnica que artistas profissionais invejavam. Na parede principal, Pedro, seus trabalhos merecem lugar de honra. Esperança, agora uma jovem de 14 anos com a beleza serena da mãe e os olhos verdes expressivos do pai, ajudava a organizar as esculturas criadas pelos alunos mais novos. Havia crescido como ponte natural entre as diferentes classes sociais que frequentavam a academia, tratando com igual carinho a filha do banqueiro e o filho da lavadeira. Carmen, disse Esperança, aproximando-se com um envelope elegante. Chegou um convite muito especial. Carmen abriu o envelope e seus olhos se arregalaram de surpresa. Era um convite oficial do Ministério da Educação em Santiago, solicitando que Esperança participasse de uma exposição nacional de jovens artistas no Palácio de La Moneda. Esperança! Exclamou Carmen, abraçando a jovem. Você foi selecionada para expor seus trabalhos na capital. A notícia se espalhou pela academia como um incêndio de alegria. Os alunos se reuniram em volta de Esperança, que parecia não acreditar na magnitude da honra recebida. Isso significa que nossa academia será reconhecida nacionalmente, disse Patrício, que havia chegado do escritório no porto, ainda vestindo roupas de trabalho, mas com olhos brilhando de orgulho paternal. A exposição em Santiago seria no mês seguinte, e a preparação mobilizou toda a família e equipe da academia. Carmen selecionou cuidadosamente os trabalhos que melhor representavam a evolução artística de Esperança, enquanto Soledad, agora promovida a administradora da academia, cuidava dos aspectos práticos da viagem. Mas foi Dona Hortência Valenzuela quem ofereceu a surpresa mais inesperada. A antiga antagonista apareceu na academia numa tarde chuvosa, vestida com elegância, mas sem a arrogância de anos anteriores. Aos 55 anos, havia perdido boa parte de sua influência social, conforme Valparaíso se modernizava e abraçava os ideais mais progressistas. Carmen, disse ela, as palavras saindo com dificuldade, gostaria de fazer uma doação à academia. Carmen a recebeu no escritório com cortesia, mas sem esconder sua surpresa. Uma doação? Sim. Percebi que talvez tenha julgado mal suas intenções no passado. Hortência abriu a bolsa e tirou um cheque com valor significativo. É para a bolsa de estudos que você criou para crianças carentes. Carmen pegou o cheque, ainda processando a transformação daquela mulher que havia sido sua maior opositora. Por que agora Hortência? A viúva sorriu tristemente. Porque minha própria neta, filha do meu filho em Santiago, está pedindo para estudar arte. E quando perguntei onde poderia receber a melhor educação artística no Chile, todas as pessoas me indicaram a Academia Aguirre Mendoza. A ironia não passou despercebida por Carmen.
A mesma mulher que havia lutado contra a mistura de classes sociais agora buscava os benefícios dessa integração para sua própria família. Sua neta será bem-vinda aqui, disse Carmen graciosamente. O talento não conhece sobrenomes nem origem social. Quando Hortência saiu da academia, Carmen compreendeu que haviam vencido a batalha social de forma mais completa do que jamais imaginara, não através de confronto ou imposição, mas através de resultados práticos que falavam por si mesmos. A viagem a Santiago foi triunfal. Esperança, acompanhada por Carmen e Patrício, apresentou uma série intitulada Retratos de Valparaíso, trabalhos que capturavam a essência multicultural e progressista da cidade portuária. Os críticos de arte da capital ficaram impressionados não apenas com a técnica da jovem artista, mas com a maturidade social de suas obras. Esta jovem, escreveu o crítico do jornal El Mercúrio, representa uma nova geração de artistas chilenos que conseguem unir excelência técnica com consciência social. Seus retratos revelam uma sociedade em transformação, onde o mérito supera a origem. O reconhecimento nacional trouxe consequências inesperadas. O governo chileno ofereceu subsídio oficial para que o modelo da Academia Aguirre Mendoza fosse replicado em outras cidades do país. Carmen e Patrício se viram na posição de consultores educacionais para um programa nacional de democratização do ensino artístico. Nunca imaginei, disse Carmen a Patrício numa noite, enquanto contemplavam as luzes de Valparaíso do terraço de sua casa, que nossa luta pessoal se tornaria um movimento nacional. Patrício beijou sua testa carinhosamente. Você plantou sementes de mudança que cresceram além de nossos sonhos mais ambiciosos. Os dois filhos pequenos dormiam em paz no quarto ao lado. Esperança estava em Santiago, participando de uma residência artística, e Soledad gerenciava a academia com eficiência, que liberava Carmen e Patrício para expandirem seus horizontes. A casa que havia sido marcada pelo silêncio e segredos 5 anos antes, agora respirava a abundância de vida, amor e propósito compartilhado. Mas o legado mais importante não estava nos reconhecimentos ou expansão dos negócios. Estava na transformação social que haviam catalisado. Famílias de diferentes classes que se tornaram amigas através da educação de seus filhos. Jovens artistas que encontraram oportunidades antes impensáveis. Uma cidade inteira que havia aprendido a valorizar talento acima de preconceitos. Como seria o futuro que estavam construindo para as próximas gerações? O inverno de 1864 chegou a Valparaíso carregado de ventos que traziam não apenas chuva, mas também notícias que abalariam os alicerces da academia e da família Aguirre Mendoza. Carmen estava no escritório da academia, revisando os relatórios financeiros do semestre, quando Esperança irrompeu pela porta com uma expressão de urgência que não via há anos. Carmen, disse a jovem de 15 anos, segurando um envelope lacrado com cera vermelha. Chegou uma carta de Santiago. É do advogado da família Torres. Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A família Torres, o sobrenome de Magdalena. Por que estariam fazendo contato depois de tantos anos? Abriu a carta com cuidado e, conforme lia, seu rosto empalideceu progressivamente. O que é? Perguntou Esperança, a voz tensa. Carmen releu a carta 2 vezes antes de conseguir falar. Sua avó materna, Esperança, Dona Helena Torres, está viva. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que podiam ouvir o barulho das ondas quebrando no cais distante. Viva? Sussurrou Esperança. Mas papai disse que não havia família. Segundo o advogado, Dona Helena rompeu relações com Magdalena quando soube do relacionamento com seu pai. Mas agora, aos 70 anos e com a saúde debilitada, quer conhecer a neta antes de morrer. Carmen continuou lendo, sua voz tremendo. Há mais. Dona Helena herdou uma propriedade considerável de seu falecido marido. Quer nomear Esperança como sua única herdeira. Esperança se sentou pesadamente na cadeira diante da mesa. Uma avó, que nunca quis me conhecer? Às vezes, disse Carmen gentilmente, as pessoas precisam de muitos anos para compreender que o orgulho ferido dói menos que o amor perdido. Quando Patrício chegou da academia naquela noite, encontrou esposa e filha em silêncio contemplativo na sala de jantar. Carmen lhe entregou a carta sem palavras.
Ele leu 2 vezes. Depois se sentou pesadamente. Helena Torres, murmurou. Magdalena falava dela com tanto carinho e tanta mágoa. Você sabia que ela estava viva? Perguntou Carmen. Sabia que existia, mas Magdalena me contou que havia sido repudiada quando Helena descobriu nosso relacionamento. Nunca tentei contato porque respeitei a dor de Magdalena. Esperança se levantou e caminhou até a janela que dava para o porto. Ela quer me conhecer agora porque estou famosa? Porque sou reconhecida como artista? A pergunta continha uma amargura que não combinava com a natureza generosa da jovem. Talvez, disse Patrício, aproximando-se da filha, ela queira te conhecer porque finalmente compreendeu que perdeu anos preciosos por causa do orgulho. Como você perdeu comigo? Perguntou Esperança, voltando-se para o pai com olhos que pareciam muito mais velhos que seus 15 anos. Patrício engoliu em seco, reconhecendo a própria jornada na situação que enfrentavam. Carmen se juntou a eles na janela. A pergunta não é por que ela quer te conhecer agora, Esperança. A pergunta é, você quer conhecê-la? A jovem ficou em silêncio por longos minutos, observando as luzes dos navios que chegavam ao porto. Quero saber sobre minha mãe, disse ela finalmente. Quero ouvir histórias da infância dela, ver fotografias, entender de onde veio o talento que herdei. Se conviver com uma avó que me rejeitou é o preço para conhecer melhor Magdalena Torres, então estou disposta a pagar. A decisão estava tomada. A família viajaria a Santiago no mês seguinte para o encontro que poderia tanto curar feridas antigas quanto abrir novas. Mas havia uma condição que Esperança estabeleceu, demonstrando uma sabedoria além de seus anos. Vou encontrar minha avó, mas não como Esperança Aguirre apenas. Vou como Esperança Aguirre Torres, carregando orgulhosamente o nome de minha mãe. Se ela não puder aceitar isso, então não temos nada a conversar. Carmen sorriu, vendo na jovem a mesma dignidade inabalável que Magdalena havia demonstrado anos antes, mas agora combinada com a força que vinha de ser criada no amor incondicional. A viagem a Santiago revelaria verdades que transformariam para sempre a compreensão da família sobre perdão, redenção e o poder healing do amor que supera gerações. Mas seria Dona Helena capaz de aceitar a neta que havia rejeitado quando ela mais precisou de família? A casa de Dona Helena Torres em Santiago era um sobrado colonial de paredes brancas e corredores silenciosos, onde o tempo parecia ter parado na década de 1840. Carmen segurava a mão de Esperança enquanto esperavam na sala de visitas, decorada com móveis pesados de jacarandá e retratos de família que pareciam julgar os visitantes com olhos severos. Dona Helena entrou apoiada numa bengala de prata, mas ainda mantinha a postura ereta de quem havia comandado uma casa por décadas. Aos 70 anos, era possível ver nela os traços que Magdalena havia herdado. Os mesmos olhos castanhos profundos, a mesma linha delicada do queixo, a mesma elegância natural que nenhuma adversidade conseguira apagar. Esperança, disse ela, a voz trêmula mas clara. Você é exatamente como Magdalena na sua idade. A jovem se levantou, fazendo uma reverência respeitosa, mas mantendo o queixo erguido. Dona Helena, obrigada por me receber. Sou Esperança Aguirre Torres. O destaque no sobrenome materno não passou despercebido. Helena fechou os olhos por um momento, como se as palavras tivessem despertado memórias dolorosas. Torres, repetiu ela lentamente. Faz tantos anos que não ouço esse nome pronunciado with orgulho. Carmen observou a interação com o coração acelerado, percebendo que a verdadeira batalha seria travada nas próximas horas. Não entre pessoas, mas entre arrependimento e orgulho, entre amor e mágoa. Trouxe alguns de meus desenhos, disse Esperança abrindo uma pasta de couro. Gostaria que visse o que aprendi através do talento que minha mãe me deixou. Helena pegou os desenhos com mãos trêmulas e, conforme examinava cada um, lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto envelhecido. Deus meu, murmurou ela, é como se Magdalena tivesse voltado à vida. Ela nunca morreu completamente, disse Esperança com gentileza. Vive em cada pincelada, em cada cor que misturo, em cada paisagem que capturo no papel. Helena ergueu os olhos para a neta. Pode me perdoar, criança? Pode perdoar uma velha tola que deixou o orgulho ser maior que o amor? Esperança se aproximou e, surpreendendo a todos, abraçou a avó. Já perdoei, vovó. Ah,
Mamã me ensinou através de seus desenhos que o amor é mais forte que qualquer mágoa. Foi então que Helena contou a história completa, como havia se oposto ao relacionamento de Magdalena por medo de que a filha sofresse preconceito, como havia se arrependido amargamente quando soube da morte da filha, como havia passado anos procurando informações sobre a neta que nunca conhecera. Quando li sobre sua exposição em Santiago nos jornais, disse Helena, reconheci imediatamente o estilo de Magdalena. Soube que precisava te encontrar antes que fosse tarde demais. Patrício, que havia permanecido em silêncio respeitoso, finalmente falou. Dona Helena, Magdalena falava da senhora com tanto amor. Sei que ficaria feliz em saber que vocês se encontraram. Patrício, disse Helena voltando-se para ele, também lhe devo desculpas. Julguei mal suas intenções. Agora vejo que criou minha neta com amor e dignidade. Carmen observou aquela reconciliação entre gerações e compreendeu que estavam presenciando algo maior que um encontro familiar. Estavam vendo o poder transformador do perdão e da segunda chance. Helena insistiu que ficassem para jantar e durante a refeição contou histórias da infância de Magdalena que fizeram Esperança rir e chorar alternadamente. Mostrou fotografias antigas, cartas guardadas, pequenos objetos que haviam pertencido à filha. Quero que leve tudo, disse Helena para Esperança. São memórias que pertencem a você. Mas a maior surpresa veio no final da visita. A herança que mencionei na carta, disse Helena, não é apenas dinheiro. É esta casa e tudo o que ela contém. Mas, principalmente, é o estúdio que construí para Magdalena no sótão, completo, intocado, esperando por você. Esperança subiu ao sótão e encontrou um paraíso artístico, cavaletes, tintas, pincéis, telas em branco e uma janela que oferecia vista panorâmica da Cordilheira dos Andes. Era como se Magdalena tivesse preparado aquele espaço para o futuro da filha. Posso vir aqui pintar às vezes? Perguntou Esperança. É seu, minha querida. Tudo é seu. A viagem de volta a Valparaíso foi silenciosa, cada membro da família processando as revelações e emoções do dia. Aprendemos algo importante hoje, disse Carmen, finalmente quebrando o silêncio enquanto contemplavam o Oceano Pacífico da janela da carruagem. O quê? Perguntaram Patrício e Esperança simultaneamente. Que nunca é tarde demais para escolher o amor em vez do medo. Helena esperou 15 anos, mas ainda conseguiu encontrar sua neta. Você esperou 3 anos para reconhecer Esperança, mas ainda pudemos construir uma família verdadeira. Às vezes, o tempo perdido dói, mas o tempo recuperado cura. Esperança sorriu, segurando as fotografias da mãe que Helena lhe havia dado. E aprendemos que o amor verdadeiro atravessa gerações. Mamã continua unindo nossa família, mesmo depois de tantos anos. Meses depois, a Academia Aguirre Mendoza havia se tornado modelo nacional de educação artística inclusiva. Esperança dividia seu tempo entre Valparaíso e Santiago, desenvolvendo seu talento, enquanto mantinha conexão com ambas as famílias. Helena visitava regularmente o porto, reconciliada não apenas com a neta, mas com a memória da filha. Carmen, agora reconhecida como uma das educadoras mais inovadoras do Chile, continuava transformando vidas através da arte e educação. Patrício havia expandido seus negócios navais, mas sua maior satisfação vinha de ver talentos florescerem na academia que ajudara a criar. Em uma tarde dourada de verão, a família se reuniu no jardim da casona para celebrar o aniversário de 16 anos de Esperança. A jovem, cercada por amigos de todas as classes sociais, pais orgulhosos, avó dedicada e Soledad, a governanta que se tornara a avó do coração, representava tudo que haviam lutado para alcançar. Por você, minha querida Esperança, disse Carmen, erguendo um brinde, que carrega o nome de sua mãe com orgulho e constrói seu próprio legado com coragem. Por todos nós, respondeu Esperança, que aprendemos que o amor verdadeiro não se esconde nas sombras, mas brilha como farol para iluminar o caminho de outros. As ondas do Pacífico continuaram quebrando no porto de Valparaíso, mas agora embalavam uma cidade transformada, onde o talento importava mais que origem, onde o amor vencia o preconceito e onde uma institutriz corajosa e um comerciante apaixonado haviam provado que é possível mudar o mundo, uma vida, uma família, uma sociedade de cada vez. A brisa salgada carregava não apenas o aroma do mar, mas também as promessas de um futuro onde todas as crianças, independente de sua origem,
poderiam sonhar com horizontes infinitos. O amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, não teme julgamentos, não se envergonha de sua origem. Como as ondas do oceano, persiste até encontrar seu destino, transformando tudo que toca ao longo do caminho.